mesmo tendo um sistema que funcionava para mim, que eu conseguia tirar minha lucratividade alta aqui, investindo o capital de acordo com a minha realidade financeira. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar e analisar o desempenho do nosso portfólio Expert, composto por 10 robôs. Essa semana foi uma semana de teste e consolidação do nosso portfólio. Dos 5 dias na semana, nós tivemos 4 dias positivos, relativamente aí normais, né, com os 10 robôs tendo ganho e alguns até não operando, dando uma média aí de R$ 970, R$ 940 nos dias de ganho. E tivemos um dia de perda, que foi a quinta-feira, deu um valor negativo de 2.826 essa perda, relativamente maior do que os nossos ganhos, mas mantendo a taxa de acerto do nosso portfólio, né? De 4 dias nós tivemos apenas um dia negativo. Foi uma semana praticamente no 0 a 0, ficou aqui R$ 893 positivo, mas dentro desses valores, né, dentro do valor que o robô consegue fazer ou do valor de risco que esse robô tem, é praticamente aqui um 0 a 0 dentro dessa semana. Mas eu sempre falo, né, com vocês e tento passar isso daqui no vídeo de forma bem profissional para deixar vocês tranquilos, não totalmente tranquilos, que nós estamos lidando com o mercado financeiro, né, operações automatizadas, não dá para ficar 100% tranquilo, mas pelo menos poder respirar aliviado com relação à estratégia. Mesmo tendo um dia negativo, para quem operou a semana toda, o robôs, né, o portfólio ainda saiu com saldo positivo. E uma contextualização também sobre quais robôs que tiveram a perda. Foi justamente os robôs que vinham muito tempo ali sem perder. O Falcon, por exemplo, foi um deles. O robô Spectre, que desde a mudança do Bitcoin ali em junho, foi o primeiro loss que teve num período grande de tempo. O robô Protótipo, que faz um valor financeiro maior no dia também, teve loss dentro desse dia de perda aqui da quinta-feira. Mas os outros dias de ganho cobriu esse valor de perda e a semana ainda fechou com saldo positivo. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, né, que eu apliquei no portfólio os robôs mesmo que operaram na minha conta. São todos robôs que estão operando, nem todos estão nesse mesmo período, né? Uns começaram antes, outros começaram um pouquinho depois, mas todos operaram dentro dessa semana e foi esse saldo das operações que eu joguei aqui dentro do portfólio, como vocês pedem, né? Para não ficar mostrando só backtest. E aqui eu adicionei também os backtests, né? Os mesmos robôs que eu tenho aqui rodando na minha conta, eu criei um backtest deles para a gente poder avaliar um período maior. Então eu vou substituir aqui, né? Eu vou tirar do portfólio os robôs e vou adicionar os backtests para a gente fazer uma comparação. Então aqui eu fiz a substituição dentro do mesmo período de filtro, né, dentro dessa semana de operações. Eu retirei, né, desmarquei os robôs que foram que operaram mesmo na minha conta e marquei os backtests. São as simulações, né, feitas ali, gerada pelo sistema da SmartBot de gerar backtest. E aqui nós temos o mesmo resultado, porém agora dos backtests. Então a perda foi praticamente a mesma, a maior sequência de perda. Só que no mês deu um valor financeiro um pouco maior. Né? Nos robôs em operação tinha dado ali 800 e pouco, e aqui deu mais de R$ 1.000. Então, uma pessoa leiga, né, pode pensar da seguinte forma: não, Juan, então dá diferença, né? Os robôs em conta real ali vai ter diferença para os backtests gerados, mas não foi uma diferença de uma operação ter tido ganho em um sistema, né, no simulador, por exemplo, e ter tido perda na conta real. Foi diferença de spread. Você repara aqui que ficou praticamente a mesma coisa. A quinta-feira com uma perda de 2.800 e os outros dias com ganho, porém deu diferença no valor financeiro de ganho de cada dia, diferença bobinha aí relacionada a spread. Mas dá para a gente ter uma confirmação que esse período que os robôs operaram, ele gerado em backtest, o desempenho é praticamente o mesmo, a curva é a mesma. Isso me dá uma segurança, uma credibilidade para confiar que o período passado do backtest, onde os nossos robôs não estavam operando ainda, também teria tido essa coincidência. É dessa forma que eu utilizo para poder analisar o sistema e principalmente poder analisar ao longo prazo. E eu vou aplicar um filtro aqui, pegando o histórico geral desse portfólio, para vocês verem o que significa essa curvatura dessa semana dentro do histórico maior.
Então, pessoal, mudei o período de filtro para aparecer que as operações a partir do dia 16, que foi o primeiro dia de operação depois da mudança de alavancagem no Bitcoin. E a semana que nós estamos é essa última semana aqui, ó, do dia 13 do 10 até o dia 17 do 10. Então foi um período curtíssimo dentro do nosso histórico, coisa que já aconteceu antes. Nós passamos por uma perda parecida nesse período aqui e logo depois, né, um pouquinho que nós pegamos aqui de uma sequência de ganhos e já recuperou. Pessoal, geralmente eu acompanho aqui as métricas de retenção dos meus vídeos e a maioria das pessoas não ficam até o final do vídeo. Para ser sincero com vocês, a maioria das pessoas assiste ali 1 minuto e meio, 2 minutos. Então eu sei que se você chegou até aqui, né, você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você realmente está interessado, está querendo aprender e tem interesse aqui em ouvir as coisas que eu falo, que eu dedico o máximo, né, busco aqui do fundo do meu coração aqui para poder passar o melhor em termos de conhecimento e transparência aqui com vocês. E eu quero contextualizar um pouco para vocês terem ideia do que significa esse portfólio de 10 robôs para mim. O que eu considero que eu consegui com ele. E para poder contextualizar isso, eu quero compartilhar um sistema que eu utilizava antes, que deu muito certo, mas tinha enormes limitações comparando com esse sistema que eu uso atualmente. Só para vocês terem uma ideia, nesse sistema aqui, nós temos, em média, um risco de 7 para 1, com um risco ali próximo de R$ 700, para os robôs fazerem ali próximo de 100, 120, alguns 150. Então dá próximo aí de um risco de 7 para 1. Só que nós temos 10 robôs operando e dificilmente todos os 10 robôs vão dar loss junto, no mesmo dia. Então nós temos uma diversidade de 10 robôs de 10 para 1. Não concentra todas as operações em apenas um único robô. Temos uma grande diversidade e, por exemplo, aqui um dia de loss desse de 2.800, com 4 dias de ganho, com robôs que têm percentual de acerto próximo de 90%, isso não é difícil de pegar, né? 3, 4 dias de ganho consecutivo, nós já suprimos um loss. O sistema que eu utilizava antes, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, só para vocês terem uma ideia aqui, esse daqui é um setup abertura com capital financeiro de R$ 20.000, operava no ativo mini dólar. Eu nem filtrei aqui para vocês terem uma ideia que eu usei ele bem no passado mesmo. Eu iniciei as operações com ele no início ali de março, no final de março de 2023 e operei só até final de maio de 2023 ainda. Fez um valor financeiro de R$ 14.144. Não peguei nenhum período de loss. Vou aplicar um filtro aqui só para a gente ter uma ideia. Então, no período que eu operei com ele, eu não peguei nenhum dia de loss grande, né? Foi só loss pequeno aqui. E se repara que tem alguns dias que eu não operei e alguns dias que ficou no 0 a 0. Então, esse sistema que eu usei aqui, que eu consegui ter essa lucratividade, né, de R$ 14.000, mas eu usava um ganho de R$ 600 para uma perda de até R$ 7.000. Então, era uma relação maior do que 10 para 1. E eu só tinha um robô executando. Era ou fazer R$ 600 no dia ou perder 6, 7 mil no dia. E mesmo assim eu consegui ter uma lucratividade alta. O nosso sistema agora tem uma relação de risco-retorno menor, né? Você não precisa de ter um risco de R$ 7.000 em apenas um robô. Nós temos um risco de R$ 7.000 distribuído em 10 robôs. E no pior cenário até agora nós tivemos 2.800. E ao invés de fazer R$ 600 com esses 10 robôs, a gente consegue fazer próximo ali de R$ 1.000, fazendo 900 com consistência, próximo de 800, R$ 900. Então, assim, nós temos agora uma relação de risco-retorno melhor e a chance de todos os robôs terem loss junto é muito menor do que aqui. Se eu operasse aqui um dia errado, se eu pegasse um dia de bad aqui, né, um dia com o mercado ruim, eu poderia tomar um loss de R$ 7.000. No nosso sistema atual, para eu tomar esse loss, só se os 10 robôs tiver loss no mesmo dia. Coisa que não vou falar que é impossível porque o mercado é imprevisível, mas é muito mais difícil de acontecer do que eu pegar apenas um loss aqui. E esses vários dias que o robô não operou é porque eu precisava de ficar todo dia fazendo análise de mercado, acompanhando o robô, decidindo se eu ia ligar ou não. Isso não é sustentável para eu poder compartilhar com vocês dessa forma. Imagina, eu passar um sistema para você que, para você conseguir ter os mesmos resultados que eu, você precisa de fazer as mesmas análises que eu faço.
Então, praticamente é uma operação manual. Se depende do operador também, não é um sistema automatizado. Então, mesmo tendo um sistema que funcionava para mim, que eu conseguia tirar minha lucratividade alta aqui, investindo o capital de acordo com a minha realidade financeira, eu não fiquei satisfeito com esse sistema porque não dependia só do robô e tinha um risco muito alto. Por exemplo, precisa de ter até emocional, né? Porque, por exemplo, aqui, a primeira operação ficou negativa em 1.600 e foi bater a meta no dia. Na segunda operação, quando fez a reversão e pegou um ganho no sentido contrário. Quando ele ia direto para o ganho, é bem tranquilo. Entrou aqui às 9h03, às 9h05 já saiu com R$ 500 de ganho. Vários dias assim é tranquilo. Mas nos dias que começava desfavorável, que o robô começava com a operação contra, era tenso para poder suportar, né, para aguentar ali o emocional. Por exemplo, aqui, logo quando eu tinha começado a utilizar o sistema, teve um dia que a primeira operação deu negativa, 1.400, a segunda deu negativa, mais 1.200. Aí na terceira operação já estava posicionado com 80 mini contratos de dólar, que fez uma venda ali e conseguiu sair no ganho. Nesse dia eu até interrompi as operações, nem deixei o robô operar mais, com medo de aumentar o loss, né, se entrar num trade contrário. Então, esse tipo de coisa que eu precisava de interferir no sistema, um sistema que é lucrativo, mas não foi para frente aqui comigo, porque eu não consigo passar para vocês simplesmente ligar o robô e conseguir ter os mesmos resultados que eu tenho. É um sistema que dependia do operacional de quem está utilizando o robô também. E mais um ponto que eu quero destacar aqui com vocês é essa diferença, né? Eu sentia confiança de utilizar uma estratégia que eu buscava R$ 600 de ganho com um risco de mais de R$ 6.000, risco de R$ 7.000, porque eu sabia que com um risco muito alto e com o ganho baixo, a chance do robô fechar positivo é maior, mas não é garantido. Tanto que se eu pegar esses dias aqui que eu não operei, alguns deles eu estava com o robô no simulador e realmente foi dia de loss, dia de notícia de muita relevância, dia que eu sabia que o mercado tinha uma tendência ele ia estar mais complicado. E hoje em dia nós temos um sistema que é composto por 10 robôs, então é bem mais robusto do que um robô só, buscando uma média de ganho entre 900 e R$ 1.000 por dia, já é maior do que os 500, R$ 600 que esse robô aqui buscava, quase o dobro, e correndo o mesmo risco, só que esse risco diluído, R$ 7.000, diluído em 10 robôs, não R$ 7.000 no mesmo robô. Então essa foi a evolução que eu tive aqui, né, do sistema de um robô só que eu mesmo tinha que utilizar porque eu não conseguia replicar para vocês. Hoje eu tenho um sistema com 10 robôs, muito mais robusto e totalmente automatizado, que você pode simplesmente copiar os robôs que eu utilizo para você ter os mesmos resultados que eu mostro para vocês aqui semanalmente. Beleza? Muitíssimo obrigado por você ter assistido até o final. Isso mostra que você realmente está interessado em aprender, está buscando algo mais. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Eu deixo meu contato aí na descrição dos vídeos. É só você me chamar que eu estou à disposição. No mais é isso. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.